Só uma questão Alô? de ordem. Só para deixar bem claro, senhor Gabriel, que o espaço tem um tempo de 20 minutos determinado, tá? E que esclareço que, se o senhor desejar interagir com os vereadores, deve administrar o tempo da melhor forma, oportunizando o questionamento dos vereadores ao final. Perfeito. Boa noite, presidente, vereador Marcelo Neves. Agradeço pela oportunidade de estar ocupando esse espaço para falar em nome do Clube de Tiro. Agradeço a presença dos nossos filiados que estão aqui acompanhando e dando apoio para esse projeto que está em tramitação. Agradeço aos demais vereadores na pessoa do vereador Giovanni Moreira, que é o autor do projeto de lei ordinária número 89 de 2023, que é o assunto que eu venho para falar aqui para os senhores hoje. Meu nome é Gabriel Schneider, eu sou instrutor de armamento e tiro e falo aqui hoje em nome do Clube de Tiro Schneider. E é justamente o meu objetivo aqui esclarecer para que os vereadores saibam o que estão votando nesse projeto de lei e entendam qual é que é o papel de um clube de tiro. Porque, infelizmente, o que a gente vê na grande mídia é uma enorme campanha difamatória que trata com total desconhecimento sobre a temática do tiro esportivo. E eu tenho certeza que todos os comentários são produzidos por pessoas que sequer algum dia colocaram os pés dentro de um clube de tiro. O clube de tiro, e falo especialmente no nosso clube de tiro aqui de São Cepé, é um local, para além da prática esportiva, é um local de constante ensino e aprendizagem. Hoje, quem quer utilizar um clube de tiro no Brasil precisa de uma autorização do Exército, precisa estar inscrito junto ao Exército Brasileiro para se tornar o chamado CAC, que a sigla vem de caçador, atirador e ou colecionador. Essa pessoa ela precisa transpor uma burocracia imensa, precisa comprovar, dentre tantas outras coisas, uma idoneidade moral através da comprovação de que não está respondendo a um processo criminal e nem sendo alvo de um processo investigativo. E, além disso, ela precisa se submeter a uma avaliação psicológica, cujo avaliador vai ser um psicólogo credenciado pela Polícia Federal, e uma avaliação teórica e prática de tiro, cujo instrutor precisa ser credenciado junto à Polícia Federal. Para depois ela encaminhar isso para o Exército Brasileiro e ter ou não o seu registro deferido. O papel do clube de tiro ele entra nesse momento, no momento em que a gente recebe o filiado já registrado junto ao Exército Brasileiro, ou seja, o Exército autorizou que essa pessoa pratique o esporte. Então começa o nosso trabalho de ensino. E eu digo com toda certeza que um clube de tiro é o local onde eu vejo o maior respeito às regras, principalmente às regras de segurança. Aqui em São Cepé, a gente tem 4 instrutores de tiro, sendo 2 credenciados pela Polícia Federal e 2 credenciados pelo Exército, e a gente acompanha absolutamente todos os filiados, desde o momento em que eles colocam os pés lá a primeira vez, até depois de bastante tempo, quando a gente sente que ele está preparado a seguir suas atividades de maneira mais independente. Uma das questões que eu sempre coloco quando eu estou ministrando algum curso ou uma instrução pessoal é que em um clube de tiro a gente não evita o acidente, a gente evita o risco de um acidente. Eu sei que isso parece redundância quando é falado, mas na prática isso tem uma diferença enorme. Um exemplo bem claro disso é que é expressamente proibido que qualquer pessoa aponte uma arma para um local que não seja o para-balas, que é o fundo de um estande de tiro. Isso vale para aquela arma que tu tem certeza que está vazia, que tu já olhou 1000 vezes, porque o objetivo não é evitar o acidente. Se fosse evitar o acidente, a gente saberia que a arma vazia não dá tiro nenhum. O objetivo é evitar o risco. Então, a segurança ela é o ponto primordial. E, além disso,
além desse ensinamento, dessa cultura de tratar uma arma de fogo como algo sério, algo com responsabilidade, algo que eu tenho certeza que todos os filiados compreendem nesse processo, o Clube de Tiro tem um papel ainda que é, vereador Renato, que muitas vezes colegas do senhor, de Polícia Civil, colegas da Brigada Militar, Polícia Penal, bombeiros, frequentam o nosso estande de tiro e a gente faz tudo que está ao nosso alcance para que essa pessoa, esse profissional, ele consiga ter treinamento com a ferramenta que acompanha ele o dia todo. Um exemplo da disposição que a gente tem para cooperar com o Estado enquanto segurança pública, em agosto de 2023, o soldado Ribeiro, do Corpo de Bombeiros, ele promoveu um treinamento de atendimento pré-hospitalar tático, que é o atendimento daquela vítima que foi alvejada em um local de conflito, em uma situação de conflito. O soldado Ribeiro me procurou para saber como eu poderia contribuir com isso, e a gente forneceu para esse curso 2 instrutores. Eu fui um deles, o Robert foi o outro, porque está na nossa formação, isso, tanto no curso de formação de instrutores, como na pós-graduação em balística, e fornecemos quase todos os materiais, foram emprestados do clube, para a realização deste curso. E nesse curso participou Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, um representante da Guarda Civil Patrimonial, da Guarda Patrimonial Municipal, e um representante da equipe do SAMU. E isso teve um custo para o Estado, para os cofres públicos, pelo menos no tocante ao Clube de Tiro, de R$0. A gente não cobrou absolutamente nada, apenas pelo fato de saber que a gente estava cooperando com alguma coisa. Ou seja, o que eu estou querendo expor aqui é que um clube de tiro não é essa milícia, essa organização criminosa que é taxado, que a gente sofre dia após dia com rótulos dos mais absurdos possíveis, enquanto a gente está tentando só praticar a nossa atividade esportiva, que, aliás, conseguimos trazer para São Cepé, e que está em risco, provas de nível regional, do Campeonato Gaúcho, do Tiro Rápido de Precisão, e provas de nível nacional da Confederação Brasileira de Tiro Tático são realizadas hoje em São Cepé. E o porquê que eu digo risco, e esse é o tema que é tratado no projeto de lei ordinária do vereador Giovanni Moreira, é em razão do decreto 11.615, que no artigo 38, inciso 1º, ele exige que os clubes de tiro estejam a uma distância mínima de 1 quilômetro de escolas. E o parágrafo 1º diz que os clubes já existentes, que é o nosso caso, têm 18 meses para se adequar. Esse decreto ele foi publicado em 21 de julho de 2023, portanto, num cálculo de boteco, a gente tem até o final do ano para se adequar. Ocorre, senhores, que a par da nossa sede administrativa ser próximo da escola, o nosso estande não é. Nosso estande não fica na zona urbana. E não existe local na zona urbana de São Cepé em que se possa colocar um clube de tiro, porque em qualquer lugar a gente vai estar num raio inferior a 1 quilômetro de escolas. A questão é, poderiam alguém levantar o porquê da gente não levar a sede administrativa junto com o estande de tiro. A sede administrativa, senhores, é o local onde a gente armazena armas e munições, onde a gente armazena a documentação dos nossos filiados e onde a gente detém toda a parte administrativa do clube. Como a gente vai levar algo assim para um local distante do centro da cidade, distante do quartel da Brigada Militar, distante da Força de Segurança Pública, sendo que a gente sequer tem uma patrulha rural em São Cepé? É um convite para que levem tudo que a gente tem. E, nesse caso, a gente prefere, então, encerrar as atividades. Então, é por isso que eu suplico aos senhores vereadores que compreendam, e se não compreenderem qualquer coisa que eu falei, podem me perguntar agora, tem metade do tempo,
mas que, por favor, não se omitam e deixem que o nosso clube, o único clube de São Cepé, encerre suas atividades. Muito obrigado. Solicito ao vereador Giovanni Moreira que acompanhe. Pode. Os vereadores que desejam interagir com o senhor Gabriel, que se inscrevam no sistema. Da forma tradicional, então. Também. Vereador Tavinho, na sua ordem. Primeiramente, uma boa noite. Cumprimentá-lo pela vinda aqui, por exatamente tratar desse projeto que, sem dúvida, tão logo ele aportou na casa, ele causou, especialmente este vereador, uma certa preocupação. E essa preocupação pode ser dirimida, para mim, numa pergunta e uma resposta bem precisa. Onde fica mesmo o clube de tiro, que se exercita o tiro pelo clube? Onde é que fica o espaço esse? Vou responder a sua pergunta e ir além. A nossa sede administrativa ela é na mesma quadra do Tiaraju, ao lado da Casa Schneider. Não é a mesma empresa, são empresas distintas. E o estande de tiro ele é localizado na subida do posto Job, ali à esquerda. Na propriedade do Marcelo Xavier ali. Tem uma parada de ônibus ali, tinha um outdoor do posto Rota do Porto ali. E vocês têm toda a estrutura dele fechadinho, tranquilo, segurança máxima lá? Sim. Inclusive, quem nos fiscaliza, a gente não pode efetuar um disparo sequer, sem a aprovação. O primeiro órgão que aprovou o estande de tiro da maneira que se encontrava foi a SSP, através da Polícia Civil, e depois o Exército. O Exército define qual é o calibre máximo que a gente pode utilizar no estande na maneira que se encontra. Não, apenas complementar, então, presidente. Não, o colega Giovanni, na defesa que fez do projeto, ele foi feliz. Ele disse isso. Na verdade, o que se quer mudar a lei é para que a sede administrativa fique aqui no centro, mas o local dos tiros, eu vou usar essa expressão leiga, se dê naquele ponto distante da zona urbana da cidade, sem risco para ninguém. É isso, né? E se me permite uma complementação, vereador, mesmo que a gente pudesse, hoje a gente não tem autorização, como eu disse, a gente não tem nenhum stand na sede. E se a gente precisasse haver isso, a gente tem que seguir toda uma padronização desenvolvida por um engenheiro para construir um stand indoor, que é o que chamam, que é o que tem em Porto Alegre, nas demais cidades, que obviamente estão sendo afetadas também por esse decreto, mas não é o nosso problema aqui hoje. Mas sim, é possível a realização de disparos em stands fechados, mas o projeto, a estrutura é toda desenvolvida por um engenheiro para que nem mesmo um disparo acidental se perca em zona urbana, né? Certo. Grato pelo esclarecimento. Vereador Giovanni, com a palavra. Cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar Gabriel, atrás da explanação do projeto que tramita nessa casa. Dizer primeiramente que a gente utilizou do nosso mandato apenas por ter o mandato para protocolar o projeto, mas a iniciativa vem do Clube de Tiros, vem construído por você, Gabriel, um projeto que visa realmente, colega Otávio, é justamente isto, que a sede do Clube de Tiro permaneça no local de reuniões, local de fazer as carteirinhas, de recepcionar os filiados ali. E o Gabriel traz algo muito importante para a gente, na nossa avaliação, inclusive que a pessoa, para chegar no clube, é após uma avaliação psicológica e após estar aprovado, inclusive, pelo Exército. Aí sim ele vai poder participar do clube, né? E aí a gente vê uma questão muito técnica e muito legal nessa situação toda aí. E eu queria te fazer uma pergunta, até, Gabriel, me chamou a atenção enquanto você falava. Quantos filiados nós temos hoje no Clube de Tiro em São Cepé?
E também gostaria de saber se há participação feminina também no clube de tiros, né? Se as mulheres procuram o clube de tiros para se filiar, até para a gente ter esses dados com a gente, no caso, né? E deixar bem clara essa situação aí, que o local de atividades é num local e a sede, local de reuniões, o local de receber os filiados, é o que a gente está tratando nesse projeto de lei. Obrigado. Perfeito. Obrigado, vereador Giovanni. Atualmente, a gente tem cerca de 230 filiados, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, não lembro de cabeça, tá? Dos quais, calculo eu, 15 ou 20 apenas são mulheres. Embora a gente tenha desenvolvido muitas campanhas para trazer mulheres para o tiro, é uma via de mão dupla e precisa que o interesse também parta delas, né? Uma experiência como instrutor, em alguns cursos que eu já dei, mulheres vão melhor no tiro do que os homens. O homem ele é muito ansioso, então a mulher, mesmo que às vezes a maioria das mulheres tenha medo da arma de fogo, depois que ela conhece, ela tende a atirar melhor. Então, geralmente, essa é a barreira que limita a mulher de chegar num clube de tiro. É o receio do desconhecido, mas depois que ela entende a atividade, geralmente ela se sai melhor do que os homens. Vereador Eto, com a palavra. Em primeiro lugar, boa noite ao Gabriel, boa noite aos colegas, boa noite à colega Zilka, todos os seus parceiros que estão aqui junto contigo. Parabenizar mais uma vez o vereador Giovanni pelo projeto, é um ótimo projeto e eu tenho certeza, Gabriel, que jamais vocês iriam colocar o nome da loja em risco, né, em dúvidas, fazer algo que não estivesse licenciado, e a gente tem uma noção como é o licenciamento por parte do Exército Brasileiro. Parabenizar pelo trabalho, por ser uma empresa de São Cepé, e depois que o vereador Giovanni protocolou o projeto, muitos nos mandando mensagens pedindo a aprovação do projeto. Inclusive o Lamar, eu acho que é um associado de vocês lá, Sim, mandou na mesma noite me pedindo a aprovação do projeto. Dizer que da minha parte é tranquilo, já vou abrir o meu voto antecipadamente favorável, porque tenho certeza que vocês cuidam com todo o zelo pela segurança do pessoal que ali pratica tiros, enfim, jamais iriam fazer algo que colocasse um homem, uma mulher, um associado, uma associada em risco. Já tens de antemão o meu voto favorável. E parabenizar pelo trabalho, parabenizar claro que vocês ali geram emprego, e gerando emprego geram renda para o município. Então, quero abrir já o meu voto tranquilo e sei que o que estou fazendo, que vou votar e que posso deitar e dormir tranquilo, porque estou prestigiando alguém de São Cepé e que, com muita responsabilidade, trabalha para o nosso município. Obrigado. Algum outro vereador? Não havendo, convido o vereador Giovanni Moreira para que conduza o senhor Gabriel até o plenário e convido para acompanhar a sessão, se assim desejar.